PSDB pelo tempo regimental de 8 minutos. Senhor presidente, prezado colega deputado Mauro, senhores parlamentares, gostaria de me dirigir a todo o povo brasileiro, em especial os que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Senhor presidente, venho a essa tribuna para reiterar não apenas a convicção, mas a minha luta de que todos nós temos que estar irmanados num verdadeiro combate à corrupção, e isso deve ser feito reunindo o espírito cívico que une a todos os brasileiros na busca de um país melhor, mas especialmente é nosso dever, enquanto parlamentares, e aí eu digo de todos os partidos, cumprimentando a deputada Érica Cocai, não tenho dúvida que esta é uma matéria que não pode ser tratada com uma cor partidária, mas sim com a cor do civismo, da responsabilidade, do amor à nossa pátria, porque não há dúvida que não bastarão medidas de natureza econômica, não bastarão ações enérgicas punindo isoladamente este ou aquele líder político, se nós não tivermos, de fato, uma lei dura contra a corrupção, uma regra clara que possa fazer com que todos os brasileiros voltem a confiar nas estruturas públicas, a respeitá-las e, especialmente, fazer com que o dinheiro público seja devidamente aplicado em benefício dos cidadãos que pagam seus impostos. Esse é o grande sentido. Não se trata aqui de se instalar uma inquisição, se trata aqui de se estabelecer com clareza uma nova forma de governança, de convivência, de relação entre o público e o privado, e, essencialmente, é fundamental que os nossos valores cristãos, que os nossos valores éticos, que os princípios elementares de uma vida de respeito possam prevalecer. Combate à corrupção, neste momento, tem que ser um divisor de água, para construirmos um país melhor. Você vai ficar eternamente caçando presidentes da República se você não estabelecer com clareza uma regra de convivência e leis objetivas que protejam o povo contra maus governantes, contra maus políticos e que puna de maneira dura e firme aqueles que desrespeitam a confiança do povo. Isso é algo absolutamente claro. Eu estou entre aqueles, ao lado de vários colegas aqui, que fui dos primeiros, ainda nas ruas, a assinar o abaixo-assinado, que contou com mais de 2 milhões de assinatura. Posteriormente, assinei aqui, junto com as lideranças que organizaram este movimento, ao lado do deputado Rubens Bueno. Eu dizia, deputado Rubens, que isso nos une a todos, homens de bem, mulheres de bem, que queremos um país melhor e que temos aqui nessa casa a responsabilidade de elaborar uma lei dura, mas correta, dura, mas que seja constitucional e que funcione, e que separe o joio do trigo, e que efetivamente possa não apenas punir aqueles que ainda insistem em enveredar no caminho do crime, mas que também funcione como um instrumento até de prevenção, de educação, de construção de um novo tempo. Com essas palavras, presidente, eu reitero, aquelas convicções que manifestei na comissão especial, da qual participo, e participo porque pedi ao meu partido, que fazia questão, assim como um dos subscritores da lei, assim como um dos que assinou para que essa lei tivesse prioridade, eu quero e estou participando da comissão especial que analisa o projeto 4850 e todas as medidas que possam ser aprovadas como combate à corrupção. E ali naquela comissão eu disse, e volto a repetir, temos que aprovar uma legislação dura contra a corrupção, mas uma legislação que seja constitucional, uma legislação que respeite os direitos essenciais da pessoa humana. Você não resolve ou não combate um crime cometendo outro crime. Você não resolve um problema criando um outro problema. E ali eu disse e repito, a proposta apresentada deve ser objeto de um debate sério, franco, para ser aprimorada. E vejo
que alguns, ou por não terem compreendido o que disse, ou por má fé, saíram dizendo: o deputado Domingos Sávio, então, não é a favor de aprovar a lei? Ora, eu sou subscritor dela. Ora, eu estou na comissão para lutar pela sua aprovação. Mas eu citei, vou repetir aqui, que já no artigo 1º, no primeiro artigo, nós encontramos problemas que precisam ser aprimorados na forma com que se deu a redação. O artigo 1º, ele, ao procurar traduzir aquilo que seja enriquecimento ilícito e tratá-lo como deve ser tratado na atividade pública, como um crime, porque é por ali que enveredam os corruptos, se enriquecendo ilicitamente com o fruto do crime. Ao descrever, procura dizer: adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, possuir, utilizar ou usufruir, de maneira não eventual, de bens, direitos ou valores, cujo valor seja incompatível com os rendimentos auferidos. Mas na sequência, vem dizendo algumas referências ao servidor e termina dizendo: ou auferido, se referindo aos bens, ou auferidos por outro meio lícito. Faz referência a uma série de situações que possam ser adquiridas por meios ilícitos, e depois coloca no mesmo artigo que aqueles bens adquiridos por meios lícitos possam também ser compreendidos como fruto do crime. Deixa, no mínimo, um verdadeiro nó na interpretação do artigo. Até porque, logo no artigo 13º, faz uma referência para dizer que aquele que estiver sendo investigado com relação a qualquer enriquecimento ilícito poderá provar que algum do seu patrimônio seja de origem lícita e separar o que é lícito do que é ilícito. Ora, o que eu disse, e repito, foi tão somente que a razão de ser do parlamento, a razão de ser da comissão especial é analisar o projeto de lei e aprimorá-lo. Em seguida, nos deparamos com um outro conjunto de artigos que trata de um tema, no mínimo, delicado e que pode ser compreendido como inconstitucional, quando propõe a criação de um teste de integridade. Ou seja, todo servidor público estará sujeito a ser submetido a um teste de integridade. E na sequência vem dizendo o que seria. Seria submeter esse servidor, sem que ele soubesse, obviamente, a algum tipo de provação tentadora que pudesse, de alguma forma, verificar, aferir se ele reagiria de maneira honesta ou não. E vem as interrogações: quem fariam esses testes? Isso não poderia descambar para uma série de assédios morais? Isso não poderia representar, aí eu disse, uma verdadeira caça às bruxas, um ambiente de perseguição? São cuidados para defender aquilo que há de mais sagrado na democracia, que é a liberdade, o respeito ao ser humano. É possível, e nós haveremos de fazer isso, combater a corrupção sem sermos tiranos. O que eu disse foi isso. Eu não posso, a pretexto de querer combater a corrupção, me transformar num defensor de tiranias. Isto não. É possível defender os valores democráticos, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e combatermos de maneira dura a corrupção. E é assim que eu vou me posicionar. Desafio, para concluir, senhor presidente, alguém que encontre uma atitude minha na minha vida que seja diferente disso. Desde o período de vereador, de prefeito, de deputado estadual, de deputado federal. Não tenho contra mim nenhum processo, a não ser uma tentativa do Lulinha de me processar há mais de um ano, porque eu disse que ele tinha que ser investigado, e que disse que entendia que tudo indicava que ele estava se comprometendo, ou que estaria sujeito a ter um enriquecimento ilícito, dado aquela aparente riqueza que todos declaravam que ele possuía. O único processo que tentaram fazer contra mim, não me gabo disso, é meu dever como homem público, como pai de família, como cidadão,
ter uma vida honrada e ilibada e lutar aqui contra a corrupção. Haverei de lutar, mas sem para isso, jamais terei que transigir da defesa da liberdade, da defesa da democracia, do respeito ao direito de defesa que qualquer cidadão deve ter. Então é isso, presidente. Eu trago aqui, portanto, o meu testemunho, que a comissão especial que eu estou participando está zelando para aprovar um projeto duro contra a corrupção, mas que tem que ser analisado com bom senso, com respeito, para não fazermos deste projeto uma lei de exceções, uma lei que coloque em risco o direito de defesa, que desrespeite servidores de uma forma generalizada. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhores parlamentares. Muito obrigado, deputado.